Paz do Senhor Jesus, meninas. Hoje queria conversar um pouco com vocês sobre fé. É tão grande, tão imenso esse assunto, né? Que a gente até já abordou algumas vezes sobre isso, né? E queria meditar hoje sobre fé e que vocês meditassem comigo, né? E que nós tivéssemos a graça da presença do Espírito Santo em revelação no nosso coração, no nosso espírito. E não tem como falar de fé se não falar de Hebreus 11. Hebreus 11, Paulo, acho que foi Paulo que escreveu, ele traz um capítulo inteiro falando sobre fé, né? E ele diz assim, grandes exemplos de fé. Hebreus 11, 1. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Então, quando a gente fala sobre fé, a gente está falando de coisa que não é vista. Não está na nossa vista. Essa caneta, eu não preciso ter fé de que ela existe, de que ela tem a função dela, de que ela vai escrever, né? Eu não preciso de fé para isso, porque eu estou vendo ela, né? Agora, quando a gente fala de coisas espirituais, né? A gente precisa ter fé, coisas que eu não estou vendo. Tem um texto que diz que o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, eu não tenho prazer nele. Se tem uma coisa que nós temos que ter quando conhecemos o Senhor Jesus, é fé. Porque nós vamos ver aqui em Hebreus 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, para nos aproximarmos de Deus, nós temos que ter fé. Às vezes a gente duvida do tamanho da nossa fé. É onde Jesus trouxe aquela parábola sobre o tamanho da fé, o grão de mostarda, né? Comparando. Por quê? Porque a gente pensa que a fé ela é mensurada por tamanhos. Se é grande, se é pequena. Eu vejo que a medida da fé que cada um tem, que é acrescentada por Deus, vai ser na medida que nós vamos precisando usar ela. Se eu vou tomar um copo cheio de água, determina o tamanho da sede que eu estou. Então, se eu estou com muita sede, eu vou pegar um copo grande. Se eu estou com pouca sede, para que eu vou ter um copo grande se eu vou desperdiçar? Se eu não vou usar aqui? Então, a medida da fé que nós temos é determinada por nós mesmos, à medida que nós precisamos daquilo. Quanto mais eu exercitar a fé, quiser experimentar a fé, quiser exercer a fé, mais a medida vai sendo acrescentada. Vejamos, estou diante de uma pessoa que está com uma doença incurável, ou está com não pode engravidar, ou qualquer outra circunstância. Se eu quiser usar a fé, né, eu vou usar a medida. Deus, eu quero a medida da fé para a cura desta pessoa. Eu quero a medida da fé. Por isso que ele diz assim, tem um texto que diz que Deus acrescenta a fé. É um dom de Deus. A fé é um dom. Então nós podemos pedir mais fé, não podemos? Pedir que o Senhor acrescente fé na nossa vida? Podemos pedir. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram a aprovação. A aprovação vem pela fé. Se nós lembrarmos do povo do Egito, quando ele estava atravessando o Egito lá, o Mar Vermelho, tudo aquilo que aconteceu, tremendas maravilhas de Deus. Quando eles atravessaram, eles começaram a andar no caminho e eles começaram a ter situações complicadas, né? Uma hora era falta de alimento, outra hora era falta de água e tal. E Deus diz
que eles foram colocados nessa situação para que fosse provado o que havia no coração deles. Então, assim, quando nós estamos sendo provados em circunstâncias, o que está sendo provado é a nossa fé. Então, nós precisamos entender a importância de nós abrirmos os olhos para o quanto a nossa fé é importante para vivermos nesse mundo. O justo viverá pela fé. Então, nós vivemos pela fé. Nós não vivemos pelas coisas que a gente vê. Porque se a gente viver pelas coisas que a gente vê, a gente é extremamente ligado a este mundo, né? Coisas realmente físicas, né? E nós estamos falando de coisas espirituais. De um Deus que é espiritual, de uma realidade espiritual que Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é uma realidade espiritual. E nós vivemos aqui, nesse corpo físico, mas com a esperança da vida futura. Nós não temos esperança de viver eternamente aqui. A nossa esperança é viver eternamente com o Senhor, nos céus, com sua família, né? De muitos filhos semelhantes ao seu filho. Então, só que assim, Deus é tão grandioso, tão misericordioso, que embora nós precisamos exercer fé para isso, Ele nos deu muitas provas, entendeu? Para que a gente pudesse substanciar a nossa fé, para que nós pudéssemos basear a nossa fé. Essa semana eu estive, acho que desde a semana passada, mandei para vocês no grupo das mulheres ali, o Senhor começou a me abrir os olhos dos textos que falavam sobre a ressurreição de Jesus. E foi tão tremendo isso, porque, tipo assim, ó, Jesus, quando Ele ressuscitou, a gente não precisa exercer fé para crer nisso. Foi um fato. Como essa caneta existe, como eu vejo ela, os apóstolos e todos os irmãos na época, tem um texto que fala ali que mais de 500 irmãos viram Jesus. Os apóstolos comeram e beberam com ele. Tomé chegou a ter que botar a mão na ferida dele. Botou a mão na ferida dele para crer. Onde ele diz, feliz é aqueles que crê sem ver. Né? E ele, então assim, nós não precisamos ter fé para acreditar que Jesus existiu. Para acreditar que ele viveu nesse mundo e para acreditar que ele ressuscitou. Quantos deuses você conhece que ressuscitou? Não existe. Nenhum deles apareceu aqui. Buda não veio aqui. Ninguém viu Buda depois de morrer. Ninguém viu Maomé depois de morrer. Por quê? Porque eles não ressuscitaram. Não houve um milagre espiritual na vida deles. Então, isso foi muito tremendo. E outra coisa, a gente não pode ser testemunha do que a gente não vê. Não é verdade? Quando a gente é chamado para testemunhar no juízo, eles dizem assim, você viu tal coisa? Você tem que ver. Se você não viu a situação, como é que você vai dizer? Como é que você vai ser testemunha de uma coisa que você não viu? Em todos os textos que a gente viu ali sobre a ressurreição, fala assim, que Deus, que Jesus se revelou a eles e eles foram testemunha do que viram dele. Então, os apóstolos, quando pensam que, gente, é tão tremendo isso, olha só, eu estou aqui, né, nesse momento. Pensa Jesus, que eu tivesse convivido com ele, né, visto ele e tal, e ele ressuscita e vem aqui no meu lado. E eu estou vendo ele. Eu não vou precisar de fé para crer nisso. Eu vou estar vendo, eu vou tocar nele, eu vou conversar com ele, eu vou comer com ele, eu vou ver ele, eu vou sair. Ele ficou 40 dias na terra, até voltar para o céu, né? E outra coisa, que também é tremendo nessa história, tem pessoas aí que ressuscitam para a vida, mas morrem de novo. Jesus ressuscitou com um corpo glorificado, ao ponto de que ele foi para o céu.
né? Minha bateria está acabando. Ele foi para o céu. Então, não é por fé. Agora, então, por que que ele fez isso? Algumas coisas ele muito importantes que a gente precisava para crer, ele fez como fato verídico, para que a gente cresça. O mar vermelho se abrir. Não foi uma figurativa isso, aconteceu, o povo de Israel viu isso. E nós precisamos desses marcos na nossa vida, de crer nessas situações, para que a gente possa ter substância para firmar nossa fé. Então, a tua fé está firmada em Jesus, que viveu esse mundo, morreu, ressuscitou e foi assunto ao céu. Cara, o resto é crer daí. Baseado nessa pessoa, em tudo que ele fez, não, tudo isso aí não tem como eu deixar de crer. Porque daí tudo que for falado por ele, ou por intermédio dos apóstolos dele, eu posso crer, eu posso ter fé. Por quê? Porque eu já creio no fato que aconteceu. Agora, se eu não crer no fato, então, porque tem gente que diz, por isso que Jesus diz, né, mais felizes aqueles que veem sem crer e sem ver, que é o seguinte, embora alguém venha e me conte uma situação, mas se eu duvidar de que a pessoa está contando é real, por mais que aconteceu, aí não tem como, né? Aí não tem fé. Por isso que para chegar, se aproximar de Deus, precisa de fé. Né? Porque por mais que alguém tenha uma parte que um cara morre, né? E aí ele vê Abraão e Jesus, ele tá no Hades, ele vê Abraão e Jesus, e ele diz assim, deixa eu voltar lá para falar para minha família, né? Para que eles creiam, porque eles não venham para cá, onde eu estou e tal. Aí Jesus disse assim, eles não creram nos profetas, não vão crer em você. Então, coração incrédulo, ele não quer crer. Mesmo que você faça todas as coisas, e o Senhor viu isso, mesmo que eu abra o mar, mesmo que eu desça lá pessoalmente, que eles me toquem, mesmo que eles vejam, mesmo que eles... Qualquer coisa, eles não querem crer. Um coração incrédulo, ele não crê, não é porque ele não vê coisa, é porque ele não quer crer. O texto diz assim, pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Então, nós entendemos, outro ponto que nós entendemos, que a nossa fé é provada. E ela é provada como? Através das tribulações. Aí nós vamos ver lá em Tiago, que fala aqui. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisa de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é estável em tudo que faz. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não diga que são tentados por Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem dos nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Não se deixem enganar, meus amados irmãos. É aqui. Então, quando Tiago está falando aqui, ele está correlacionando a fé com a aprovação. Pois vocês sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Então,
Nós precisamos, gente, dessas provações. A gente não consegue entender isso. Por isso que, como ele fala assim, considera motivo de grande alegria. É por quê? Porque através da provação é que nós vamos crescer na perseverança e na fé. Porque quando a gente vai exercitar isso, Deus vai dar graça. E diz aqui, se tu precisa de sabedoria, se tu precisa de fé, peça a Deus. Ele não vai ficar bravo contigo se tu pedir. Ele diz aqui, ó, ele não os repreenderá por pedirem, mas peça com fé. Peça duvidando, mas peça com fé, peça como quem quer receber isso mesmo dele, né? Essa graça. Vamos voltar lá para Hebreus. Hebreus 11. Então, pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que se não vê. Então, quando a gente olha para fora, a gente está vendo aí a natureza, os passarinhos, as flores, o ar, o vento, a chuva, o sol, a lua, toda essa grandeza maravilhosa que Deus fez. A gente não precisa de fé para crer que isso tudo aí é real. A gente está vendo. Agora a gente precisa de fé para crer em quem criou isso. Os homens dizem que foi uma molécula da evolução que criou. Como a molécula da evolução pode criar várias formas, vários sabores, várias cores, várias e várias e várias coisas? Não pode. Talvez criaria, se fosse humanamente falando, criaria uma coisa, mas não a imensidão do que Deus fez, né? Então, a fé está em quem fez, porque ver o que foi feito nós estamos vendo. Aqui, ó, quando a gente olha para a nossa pele, a gente pega em nós, quando a gente sente o ar respirar, quando a gente está gripado, que a gente não consegue respirar, a gente vê o quanto é real a nossa vida, que a gente precisa do fôlego de vida, né? Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior de Caim. Com isso mostrou que era um homem justo e Deus aprovou as suas ofertas. Embora muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Agora, ele está começando a falar exemplos de fé, de fatos. Primeiro, ele está falando de fatos de pessoas que existiram. Está falando de fatos de que aconteceram na vida dessas pessoas que foi contado na Bíblia. Mas ele está falando que essas pessoas que tiveram esses fatos, passaram por esses fatos porque creram em Deus. Porque tiveram fé. Por isso que ele está falando da grandeza da fé. Então, gente, que isso gere em nosso coração fé. Que isso gere no nosso coração uma certeza maior ainda, uma convicção maior ainda, uma fé inabalável, né? Uma fé que realmente que tão somente apenas de escutar, de ler isso aqui, já enche o nosso coração, né? Porque a gente é como a natureza. A gente está vendo esses exemplos, esses testemunhos, mas a gente tem que crer naquele que fez isso na vida de cada um deles, né? Essa é a fé. Então, falou primeiro da fé de Abel, que foi o primeiro a querer, né, buscar Deus novamente, depois de Adão, né? Como Adão tinha se separado de Deus do paraíso, não se sabe, né, se ele ficou desanimado, ou não tinha coragem de chegar na presença de Deus, ou não sabia mais como fazer, mas o seu filho, Abel, e Caim, que foi ainda o primeiro que veio com essa ideia, foi Caim. Abel aceitou e Abel foi aceito da forma justa que ele fez, né? Embora mesmo assim tenha morrido. Mas está lá com o Senhor, né? E ainda fala o exemplo dele para nós, né? Outro exemplo outra pessoa foi Enoque, que ele, por agradar a Deus, ele não passou pela morte.
Ele foi levado aos céus em corpo. Então, assim, tremendo isso, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Não só o fato de crermos aumenta a nossa fé, nos ajuda a viver nessa terra e tal, mas nós podemos ter uma certeza, Ele nos recompensa. Aqui Noé teve a recompensa. Ele agradou a Deus, ele teve fé e ele foi levado aos céus sem passar pela morte. Abel, o exemplo dele fala até hoje. E assim a gente vai ver outras pessoas aqui que tiveram as suas recompensas por terem fé. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar a sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Então, gente, Noé, olha só, Noé foi advertido, né, que iria acontecer um dilúvio e ia destruir toda a terra e que ele deveria fazer uma arca. E ele creu. E se ele não tivesse crido? Ele teria morrido com todos os outros aí no dilúvio. Mas ele resolveu crer. Então, quando ele resolveu crer, ele salvou a ele e toda a família dele. E também os animais e tudo que ele conseguiu levar lá, né? Então, ele recebeu essa, olha só, recompensa de sobreviver porque creu. Glória a Deus, né? Então, pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. Abraão está lá vivendo a vida dele com Sara, sua esposa, na vida tranquila. De repente, Deus chama ele para fora, mostra as estrelas do céu e diz para ele: assim será a tua nação, assim será a tua herança sobre a terra. E ele creu. E aí ele diz: sai da tua tenda e vai para a terra de Canaã. E no outro dia de manhã, a povo acordou, ele falou para os pais dele: ó, tô indo, eu e Sara. E Sara embarcou na fé do marido. Muitas vezes a gente embarca na fé dos outros, né? Nem sempre a fé é nossa, às vezes a fé é da pessoa. Só que se você acredita que Deus pode falar com você através de um homem, através de um outro ser humano, você embarca na fé daquela pessoa e você vai colher os frutos da fé dela também. E aí eles foram, e mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pode ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E assim, uma nação inteira veio desse velho homem e sem vigor. Uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Quando ele estava com 100 e poucos anos, sem ter um filho, que Deus tinha feito aquela promessa, era fácil para ele crer que tudo isso ia acontecer? Não, não era fácil. Não é fácil para ninguém crer quando a gente não vê. Mas ele decidiu crer, ele decidiu esperar. E Deus cumpriu a sua palavra. Por mais que ele viu só um filho nascer, acho que ele nem chegou a ver os filhos do filho dele, não sei. Mas ele sabia que Deus, daquele filho, ia fazer uma grande, grande nação. E fez. Né? Então, todos eles morreram na fé. E embora não... deixa eu ver aqui. Assim, uma nação inteira veio desse velho homem, uma nação numerosa como as estrelas do céu. Todos eles morreram na fé, e embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, né, porque Abraão foi prometido que ele teria uma grande nação, mas ele não chegou a ver todas as pessoas que viriam pela genealogia dele, né? Mas ele, embora eles não viram, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Conseguiram ver pelos olhos da fé que iria acontecer um dia. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala deste modo espera ter sua própria pátria.
Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar o seu filho, embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Então, assim, às vezes, crer numa promessa, quando as coisas parece que está tudo destruído, está tudo se acabando, que o próprio Deus, né, não tá ali, a gente já às vezes não consegue nem ver Deus naquela situação de tão caótica que está. Mas assim, Deus falou, Deus é fiel, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Embora as nossas circunstâncias pareçam totalmente ao avesso, ao contrário, mas se nós permanecermos, por isso que a aprovação, o resultado da aprovação tem que ser permanência. Se o resultado da aprovação for desistência, nós desistirmos, se nós vacilarmos, voltarmos para o mundo e tal, não houve o resultado. Não vamos colher o resultado que nós colheríamos se tivéssemos crido, porque o que Deus mais quer de nós é fé. Porque para estar com Ele, nós precisamos de fé. Ele não quer ninguém lá no reino do céu que não acredite nele. Não quer ninguém lá no reino do céu que está lá só porque quer comida, bebida, ou isso, aquilo, ou ouro, ou prata. Não é isso que Ele quer. Ele quer pessoas que o amem verdadeiramente, que creiam nele, principalmente na sua fidelidade. Concluiu que se Isaac morresse, Deus tinha poder para... Pela fé, Isaac prometeu bênçãos para o futuro de seus filhos, Jacó e Esaú. O próprio Isaac prometeu as bênçãos para Jacó e Esaú antes de falecer e não viu ela se cumprir. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um de seus filhos. Um dos filhos de José, e se curvou para adorar, apoiá-lo em seu cajado. Pela fé, José, no fim da vida, declarou com toda a confiança que os israelitas deixariam o Egito e deu ordens para que cuidassem dos seus ossos. Então, 400 e poucos anos eles ficaram no Egito, mas pela fé, José disse, levem os meus ossos quando saírem da terra do Egito, porque o Messias vai vir. Ele vai tirar vocês de lá. E leva meus ossos. E os ossos dele ficaram guardados lá para serem levados, e foi levado. Que tremendo isso, né? Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Pela fé saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e aspergisse com sangue os batentes das portas, para que o anjo da morte não matasse seus filhos mais velhos. Pela fé, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho como se estivesse em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, morreram todos afogados. Pela fé, o povo marchou ao redor de Jericó durante 7 dias e suas muralhas caíram. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes de sua cidade, mas se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espiões. Quanto mais preciso dizer, Paulo está dizendo aqui, né? Quantas mais pessoas eu preciso trazer? Aí ele diz assim, levaria muito tempo para falar sobre a fé que Gideão teve, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas tiveram. E as pessoas do nosso tempo tiveram. Os nossos pais, os nossos avós, nossos bisavós, nossos amigos, nossos companheiros, as pessoas que dão testemunho na internet. Quantas e quantas testemunhos de fé nós podemos ter, né? Pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas. Fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força.
Olha que tremendo isso aqui. No momento que eles estavam aparentemente fracos, né? A ponto de morrer lá na cova dos leões. Parecia um momento mais fraco da vida deles, né? Foram jogados no meio dos leões. O que aconteceu? Aquela fraqueza foi se transformada em força pela fé. Eles creram que Deus podia tirar eles dali. Ou eles sabiam que nós vamos morrer aqui pelo nome de Deus, que nós não vamos negar que nós somos cristãos, que nós cremos em Deus, ou o Senhor nos tira daqui, da boca desses leões, que era uma coisa impossível de acontecer, mas para Deus nada é impossível. Então, a nossa fraqueza é transformada em força quando nós temos fé. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Aqui ele está falando dos mártires, né? Essas pessoas que estão passando pela vida e pelo nome de Jesus, principalmente lá naquela terra, né, onde os muçulmanos matam os cristãos, né? Na espada, muitas estão acontecendo isso, né? Alguns foram alvos de zombaria e açoites e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio e outros, aqui é os apóstolos, tá? Foram cerrados ao meio. E outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelha e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido. Cara, é tão tremendo isso aqui, até fico emocionada. Sim, o mundo não é digno deles, né? Se a gente olhar a vida dos apóstolos que sacrificaram, né, suas vidas para falar desse Jesus e só fizeram bem e foram mortos, né? De maneiras terríveis, né? E quando você vê isso, aí você pensa assim, Deus não... Por que Deus não salvou eles? Por que Deus isso? Por que Deus aquilo? Gente, o que mais Deus diz aqui se importou foi com a fé deles. Essa fé que não tinha mais por grande coisa o manter só a vida física aqui, mas por muito maior a vida com Ele, né? Então, assim, e era por causas dignas, né? Ninguém aqui jogou sua vida fora por nada, né? Era por motivos realmente de grande importância, né? No entanto, nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. Então, Deus tinha algo melhor preparado para quem? Para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. Então, Deus tem todo um propósito, um projeto, um plano sobre a vida nossa, né? E nós temos que crer que mesmo em meio a circunstâncias difíceis, quando nós somos provados com tribulações, com aflições, situações difíceis de nossa vida, o Senhor é conosco e a fé vai nos levar e que nós vamos obter aprovação por causa de nossa fé. Nós vamos obter aprovação por causa de nossa fé. Nós não vamos obter aprovação se não for pela fé. Então, precisamos entender o que é a fé, crer na pessoa, nas promessas, na palavra de Deus. Gente, o mundo hoje está denegrindo a palavra de Deus, está colocando ela, rebaixando a palavra de Deus. Mas é ela que nos sustenta. É nela que nós podemos saber a vontade de Deus para nós. Então, quando nós lemos um texto, isso fica no nosso coração. Isso é base, isso é força. Isso é a força que Deus nos dá
para crermos todos os dias, né? E quero também falar sobre o texto de Provérbios 3, diz assim, 3, 5 a 8. Confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com a sua própria sabedoria. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Nós vamos ter saúde para o nosso corpo se confiarmos no Senhor, buscarmos os seus caminhos, não confiarmos no nosso próprio entendimento. Clame a mim no dia da angústia e eu o livrarei e você me honrará. Salmo 50. Então, irmãos, irmãs, né? Precisamos estar fortalecidos na palavra de Deus, confiarmos nela. Confiarmos nela no ponto de que nós já vimos algumas coisas na nossa vida, na nossa história, na vida dos outros, nós já vimos. Se às vezes a gente não tem fé para confiar, porque a gente não teve muita experiência com Deus, mas vamos confiar na experiência que Ele está depositando na vida de alguns irmãos, né? Que estão ali contigo. Vai na fé dele, como Sara foi. Foi na fé dele, foi na fé de Abraão e foi abençoada. Então, lembrei também da história de André, né? Ele foi, buscou pessoas para Jesus, ser discípulo de Jesus, acho que foi Filipe, acho que foi que ele foi buscar, né? Então, assim, sabe? Ele tinha fé e ele pensou assim, eu tenho que trazer mais gente, eu tenho que trazer mais gente, eu tenho que... E esses pessoal, por que vieram com ele? Ele foi lá, falou, tem um homem aí, o nome dele é Jesus, ele é Deus, Filho de Deus, e eu creio nisso, e vamos lá, que tu também vai ser discípulo. E por que eles foram? Porque eles foram na fé de André. Eles viram, eles confiavam na pessoa de André e foram na fé dele. E assim como e em várias outras circunstâncias, às vezes a gente passa por isso também, né? E às vezes a gente não tá com aquela fé, mas a gente sabe que aquela pessoa tem, e a gente vai naquela fé, e o Senhor não deixa de cumprir com as suas promessas, com o que Ele promete, não deixa de fazer a sua parte, né? Desde que a gente se mantenha perseverante na fé. Amém?